Olá, pessoal. Espero que então que vocês estejam aí com o papel na forma de paisagem, né? Que nós vamos começar então a estudar sobre as fases da meiose. Para facilitar aqui, né, para o vídeo ficar um pouco mais curto, eu já coloquei então a intérfase, né, o núcleo interfásico. Observe então mais uma vez, da mesma forma lá, né, na mitose, tem membrana nuclear, tem nucleolo, tem centríolo. E aqui nós temos uma célula diploide, 2N igual a 4, né? Com 4 filamentos de DNA, ok? Eu vou continuar colocando os homólogos da mesma cor. Vejam que não é comum isso nos livros, mas eu acho que fica mais fácil ser da mesma cor. Lembrando que um veio do pai e o outro da mãe, esses são os cromossomos homólogos, e o rosinha meio vermelho aqui, um veio do pai e outro da mãe. Então, 1, 2, 3, 4, 2N igual a 4, ok? Muito bem. Então, nós continuamos na intérfase, na fase S da intérfase, nós vamos ter a duplicação do DNA. Aqui nós continuamos 2N igual a 4, ok? E nesse momento, eu tenho 8 filamentos de DNA. Eles estão unidos pelo centrômero aqui. E agora vai começar a divisão da célula, tá? A divisão, então vai começar a meiose, só que a primeira divisão, tá? A divisão 1. A primeira divisão. A primeira divisão, ela é feita de prófase, a mesma sequência da prófase 1, porque é a divisão 1, ok? Metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por que eu coloquei esse espaço? A prófase, ela é dividida em subfases. Não é a minha função aqui detalhar cada fase, porque eu acho que você já tem coisa demais para decorar. Mas eu vou colocar aqui o nome das fases, tá? E nos slides eu detalho para vocês o que acontece em cada fase, ok? Então, as fases da prófase chama leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ana, precisa decorar isso? Não, não precisa decorar, ok? Não por mim. Dificilmente hoje, já pediu-se, mas dificilmente hoje um vestibular vai pedir essas subfases. Mas existem, tá? Dentro da prófase. Aqui, meu intuito é vocês entenderem genericamente o que acontece na prófase 1. Então, vamos começar. Prófase 1. Da mesma forma que lá na mitose, a cromatina começa a se condensar em cromossomo, né? Então, vai começar a espiralação, né? A condensação da cromatina em cromossomo. Além disso, a membrana do núcleo, a membrana nuclear, ela vai começar a se desfazer, tá bom? Lembra que para dividir a membrana nuclear não existe. O nucleolo também começa a se desfazer, tá bom? E aí, então, nós vamos começar a espiralar. Além da espiralação, da condensação, os cromossomos, eles vão começar a se parear. Então, ó, vejam que eu estou começando a condensar. E os homólogos vão ficar um ao lado do outro, tá? Um ao lado do outro. Isso eu chamo de pareamento. Vão fazendo aí junto comigo. Pareamento. Nós faríamos isso em sala de aula na lousa, tá?
Então, observe, começou a fragmentar a membrana, começou a fragmentar o nucleolo, eles começaram a desaparecer. A cromatina está condensando em cromossomo e há o pareamento dos cromossomos homólogos. Por que eles se pareiam? Eles se pareiam por causa do crossing over, ok? Só a título de curiosidade, esse pareamento, né, acontece na fase zigóteno, ok? Esse zigóteno aqui, ó, deixa eu... Zigóteno, ó. E esse pareamento, ele é chamado, anotem aí que isso é importante, de sinapse, ok? Sinapse é o pareamento dos cromossomos homólogos e acontece na subfase zigóteno. E aí, a próxima fase, próximo passo dentro da prófase 1, tá bom? Dentro da prófase 1 é a membrana ainda está continuando a fragmentar, o nucleolo continua a fragmentar e o centríolo ainda está aqui, vai duplicar só na próxima. E aí agora nós vamos ter, vermelhinho, nós vamos ter o chamado crossing over. O que é mesmo o crossing over, Ana? É quando vai haver troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, promovendo a variabilidade genética. Se você não viu o primeiro vídeo, volte a ver o primeiro vídeo de meiose. Então, observe que vai haver troca de cromossomos homólogos aqui, ó. Ok? Isso daqui é chamado de crossing over ou permutação ou recombinação. Está acontecendo na prófase 1 da meiose, ok? E esse crossing over ocorre numa fase chamada de paquíteno. Paquíteno, que é essa fase aqui. Muito bem. Depois que aconteceu o crossing over, vai ficar marcadinho o ponto que eles ficaram. Vai dar para ver... Ops. Vai dar para ver, então, os cromossomos... Tá? Deixa eu pôr aqui. Somente o ponto, eu vou colocar de uma... Deixa eu colocar aqui, ó. De aqui e aqui que aconteceu. O crossing over. Os cromossomos se afastam entre si, tá? Eles ficam mais afastados, só que eles estão ainda grudados pela parte onde aconteceu o crossing over. Nossa, eu desenhei mal aqui, né, gente? Vocês não desenham tão mal assim. Como eles ficam grudados, essa visualização do crossing over que dá para ver na célula, a visualização do crossing over é chamado de quiasma, tá? Então, quiasma é quando você consegue observar que ocorreu o crossing over. A quantidade de quiasma, o número de quiasma que a gente observa é a quantidade de crossing over que aconteceu, ok? Essa visualização de que ocorreu o crossing over é feito na fase do diplóteno, ok? Lembrando, mais uma vez, que eu não vou pedir essas subfases, é só para quem depois quiser fazer um estudo mais aprofundado, ok? Diplóteno. Então, vamos lá. O que acontece na prófase 1? Anotem, a cromatina está se condensando em cromossomo, né? Vai ter o pareamento, um do lado do outro, dos cromossomos homólogos, ok?
vai ter o crossing over e a visualização do crossing over, que são os quiasmas. Além disso, vai desaparecer a membrana nuclear e o nucleolo. Observem que nessa célula eu já não fiz mais a membrana nuclear, nem o nucleolo, ok? E vai duplicar os centríolos. Os centríolos vão duplicar. Duplicação dos centríolos. Ok? E agora a gente vai para a próxima fase, que é a metáfase. A metáfase, também chamada de metáfase 1, é onde os cromossomos adquirem grau máximo de condensação. Grau máximo de condensação. E eles estão no equador da célula. Lembra o que é o equador? Eles estão no meio da célula. Mas preste atenção, diferente da mitose, os homólogos, eles vão estar um ao lado do outro. Se fosse na mitose, eles estariam um embaixo do outro, ok? Só que eles vão estar lado a lado. Isso é muito importante para diferenciar a metáfase 1 da meiose com a metáfase da mitose, tá? E aí nós temos então as fibras do fuso que saem dos centríolos ligadas nos centrômeros. Meus cachorros não param de latir, certo? Então, observe aqui, os cromossomos têm grau máximo de condensação, hoje eu estou com concentração na cabeça, de condensação, e os cromossomos estão no equador da célula. Ok? Não se esqueçam de fazer aonde aconteceu o crossing over, que foram nessas perninhas aqui, né? Ó. Nessas perninhas tem troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então, observem que a metáfase 1 da meiose e da mitose são praticamente a mesma coisa. Cromossomos no equador da célula altamente condensados. A diferença é que aqui, nesse caso, os homólogos vão estar um ao lado do outro e não um embaixo do outro. Bom, então eu passei para outra folha aqui, né? Porque não ia caber com certeza lá. Estamos na metáfase. Agora vai acontecer a anáfase 1, ok? O que é a anáfase 1? A anáfase 1 vai ser quando os nossos amigos homólogos, eles vão se separar, tá bom? Então, o que isso significa? Significa que vem um azulzinho para cá, um homólogo para cá, e o outro homólogo para lá, porque a célula vai começar a se dividir. Vai vir um vermelhinho para cá e um vermelhinho para cá, tá? Vamos fazer os crossing overs e as fibras, que não podemos esquecer, porque são essas fibras, esses fusos, que estão puxando os cromossomos. Então, aqui nós temos a anáfase 1. Qual que é a característica dessa anáfase 1? Nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. Isso não existe na mitose, tá? E presta atenção, diferente da mitose, aqui os centrômeros não se duplicaram. Na mitose, nós íamos ter a separação das fitas. Então, aqui não acontece. Então, não há duplicação dos centrômeros. Só vai acontecer isso depois, ok? Isso é uma das diferenças da anáfase 1 da meiose para a anáfase da mitose.
E são questões que podem cair, ok? Que são importantes. Então, os centrômeros permanecem. A única coisa que vai acontecer aqui é a separação dos cromossomos homólogos. E aí, então, a célula vai começar a fazer a citocinese. O que é a citocinese? A divisão do citoplasma, né? E vai começar a formar a membrana nuclear de novo, né? E o nucleolo de novo, ok? Vai começando a formar a membrana e o nucleolo. Lembrando então que nós temos um azulzinho para cá, outro azulzinho para cá, um vermelhinho para cá, um vermelhinho para cá. Fiz pequeno, né, gente? Porque eu quero caber tudo aqui. O crossing over tá aqui, crossing over tá aqui. No final dessa primeira divisão, então, eu vou formar... Ops, por que tá aparecendo isso? Ah, eu vou formar duas células. Eu fiz uma menor e outra maior, porque eu sou esquisita mesmo. Mentira, porque falta de coordenação motora, tá? É o mesmo tamanho da célula. Tá? Formou o nucleolo de novo, formou a membrana nuclear de novo. A diferença está que agora os homólogos se separaram, né? Um vermelhinho para cá, um vermelhinho para lá, um azulzinho para cá, um azulzinho para lá. Ok? Lembra de fazer os pontos do crossing over. Consequentemente, nós temos uma célula N igual a 2, porque eu tenho 2 cromossomos, N igual a 2. Mas os cromossomos ainda permanecem duplicados, tá? Ou seja, eu tenho 4 filamentos de DNA. Em cada célula, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vejam que de 2N igual a 4, eu tenho duas células N igual a 2. Por isso que essa divisão, a primeira divisão da meiose é reducional. E eu não coloquei aqui que essa última é a telófase 1, ok? Que então ocorre a formação novamente da membrana nuclear, formação do nucleolo, ocorre a citocinese, que é a formação aí, formação das duas células, divisão do citoplasma e a cariocinese, tá bom? Enquanto os cromossomos permanecem duplicados. E agora a gente vai para a divisão 2 da meiose, que é a equacional, tá? Prestem atenção que nós temos agora duas células, ok? Eu vou desenhar as duas células. Bom, então vamos lá. Né? Eu fiz aqui o desenho, parei o vídeo para o vídeo não ficar muito extenso. Nós vamos começar a divisão 2, né? Lembro, então, que na primeira divisão formaram-se duas células N igual a 2, né? Na telófase 1. E aí, agora, refez toda a membrana, os cromossomos viraram cromatina de novo, ó, descondensaram, então ops, deixa eu apagar aqui. Tá na forma de cromatina, né? Formou-se o nucleolo, formou a membrana e o DNA descondensou. E aí, então, agora eles recebem, cada célula dessa recebe a informação para ela entrar em divisão de novo. E a partir do momento que ela recebe essa informação, essa célula vai passar para a prófase 2, ok? Na prófase 2, não tem crossing over, é só na prófase 1, ok? E aqui, gente, nessa divisão, vai acontecer
igualzinho a uma mitose, tá bom? Então, o que que acontece na prófase? Duplica o centríolo, tá? Eu já fiz numa célula, nessa célula de cima aqui, para o vídeo não ficar extenso. Duplicou o centríolo, a membrana do núcleo vai se desfazer, o nucleolo vai se desfazer e a cromatina vira cromossomo de novo. Rola e desenrola, rola e desenrola, rola e desenrola. Então, aqui enrolou, condensou. Condensou o vermelhinho, condensou o azul, tá? E aí, lembra-se sempre que eu tô pintando aqui para mostrar que ocorreu crossing over, ok? Nisso, nós temos a segunda fase, que é a fase da metáfase 2, que acontece igualmente na mitose, ok? Então, o que vai acontecer na metáfase 2? Os cromossomos atingem grau máximo de condensação e estão no equador da célula. O que significa equador da célula? No centro da célula, né? Então, fica o azulzinho aqui, no equador altamente condensado, e o vermelhinho. Lembrando que tem filamento que sofreu crossing over. E aí eles estão presos nas fibras pelo centrômero. E agora sim, depois disso, as fibras vão começar a puxar as cromátides, os filamentos. Quando começa a puxar os filamentos, ocorre a duplicação dos centrômeros, tá? Eu aqui apaguei, mas observem que na anáfase 1 não tem duplicação do centrômero, eles puxam o cromossomo inteiro. Mas aqui não, ó, os centrômeros eles vão ser duplicados e vai liberar as cromátides, cada filamento. Então, vem um vermelhinho para cá, um vermelhinho para cá, um azulzinho para cá, um azulzinho para cá. Isso porque os centrômeros do meio, eles se duplicaram. E aí, o pescador vai puxando com a sua varinha de pescar os cromossomos filhos, né, que eram cromátides. Essa fase aqui é chamada de anáfase 2. E aí, então, começa a citocinese, né, que é a divisão do citoplasma aqui. Com isso, não vai dar para fazer tudo, porque vocês perceberam que o espaço acabou. Eu vou formar mais 2 células aqui. Vocês me desculpem, gente, porque eu errei no espaço, mas dá para entender, espero que dê para entender. Forma a membrana de novo, forma a membrana do núcleo de novo, forma o nucleolo de novo. E aí, então, eu esqueci dos... Deixa eu colocar os aqui. Nós vamos ter uma célula com os cromossomos recombinantes. Então, descondensa, né? Vira cromatina de novo. Descondensa. Vermelhinho. Descondensa. Aí, ops, esqueci do... Deixa eu pôr aqui, esse daqui. Ou seja, cadê o par do azul? O azul não tá com par, né? Em nenhuma célula. O vermelhinho não tá com par, então é uma célula haploide. N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2. Essa fase final é a telófase 2, né? Telófase 2. Telófase 2. E assim, chegamos no fim da meiose, né? Com a formação de 4 células N
igual a 2, vindas a partir de uma célula lá da outra página, 2n igual a 4. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.